Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta, esse é o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Meu nome é Ramon Cerqueira e no programa de hoje, Fernando Barbosa. Salve, nação rubro-negra! Conosco também mais um convidado de luxo, mais um convidado extremamente importante, que nós estamos muito felizes de receber, Milton Filho, do Memórias do Leão. Seja bem-vindo. Saudações rubro-negras. No programa de hoje, vamos discutir o trabalho de pesquisa, a recuperação da história do Esporte Clube Vitória. Para fazer esse programa conosco, nada mais nada menos que Milton, que é dono de uma página que traz fotos, histórias, momentos marcantes da história do nosso Esporte Clube Vitória. Ele tem uma página no Instagram, tem um podcast no Arena Rubro-Negra. Enfim, um cara que tá aí resgatando e trazendo para o torcedor a história do Vitória. E para começar, a gente queria saber de onde surgiu a sua vontade de buscar o passado do Vitória. Bem, eu tinha cerca de 15 anos quando eu comecei a me interessar pelo passado do futebol. Eu acompanhava algumas páginas de futebol no Facebook na época, inclusive uma página chamada Botafogo Fotos Históricas, que hoje acho que se chama Botafogo, Futebol e Opinião, algo assim. E ela resgatava muitas fotos assim do Botafogo de antigamente, de ídolos como Garrincha, Heleno de Freitas, Quarentinha, Manga, muitos ídolos assim do passado e do presente também, Louco Abreu, dos anos 90 também, como Túlio Maravilha. Assim eu acabei me interessando por também criar uma página do Vitória nesse sentido. E vi que existiam outras páginas também com esse nome, de outros clubes, Flamengo Fotos Históricas, Vasco Fotos Históricas, e acabei tendo a ideia de criar a Vitória Fotos Históricas, essa Vitória Fotos Históricas, que está lá com esse nome até hoje no Facebook, logo depois do Natal, né? Então eu acabei criando essa página, não tinha muita ideia da história do Vitória, essa dimensão que é a história do Vitória, mas aos poucos acabei me aprofundando, porque também existia um grupo no Facebook que chama Futebol Baiano Curiosidades e História. Ele foi formado por Galdino Silva e por outros historiadores também do futebol baiano, que lá discutiam, tergiversavam sobre o futebol. E ali eles revelavam muitos fatos do passado, né? E eu aprendi também, naquele espaço ali, a adorar também esse futebol do passado e a pesquisar também. Então, naquele momento ali, eu tive a ideia de criar a minha página e aos poucos eu fui moldando ela, criando ela com uma página de interação entre os rubro-negros e o passado do Vitória. Acho que isso é o mais interessante, assim, né, Vitor? Porque você tinha essa vontade e, ao mesmo tempo que você conseguiu entrar em contato com outras pessoas que pesquisavam outros aspectos, não necessariamente o Vitória, mas outros aspectos do futebol baiano, você foi aprendendo também a como obter essas informações, né? Qual a melhor forma, o melhor jeito, atividades, práticas? Exatamente. Tem uma página também, uma página não, um blog, melhor dizendo, chamado Tardes de Pacaembu. E eu também acompanhava já em 2014 e que me inspirava muito também, porque lá havia um jornalista, eu creio que seja jornalista pelo menos, que escrevia uns causos falando sobre jogadores. Então, cada história era sobre um jogador, você podia também sugerir que ele escrevesse sobre alguém. E ele escrevia sobre jogadores do São Paulo, do Bahia, do Vitória, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, de vários clubes do Brasil, até de fora também, como do Racing, do Boca. E ali eu aprendi também a ter essa adoração e esse interesse pelo futebol do passado, né? Então, eu acabei também depois criando, cerca de 3 meses depois, o meu blog, foi o Memórias do FC Vitória, com esse mesmo intuito de resgatar histórias antigas do Vitória, só que de uma forma mais aprofundada, mais lírica, escrevendo de fato assim, a história dessas pessoas. Em contato com essas pessoas que também estavam no grupo ali, havia muitas pessoas, e ainda há pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas que eram pesquisadoras do Esporte Clube Bahia, do Galícia, pessoas que pesquisam Vitória também. Então, essas pessoas foram muito cruciais para a minha formação como historiador amador que eu sou até hoje, né? Muito legal, Milton. E você se considera um torcedor mais preparado para debater o Vitória, né? Apesar da sua pouca idade, por conta desse trabalho que você fez de resgate da história, você se sente um cara mais apto assim a conversar sobre a história do futebol baiano do que antes de criar a página? Com certeza. Eu acho que a pessoa que vê as coisas acontecerem, os processos acontecerem na década de 70, 80, 90, ou seja, qualquer década que tenha se vivido, ela consegue perceber as coisas assim por dentro do olhar da situação. Como eu estou por fora, eu leio os fatos, eu interpreto os fatos da minha maneira. Então, eu acabo fazendo um outro julgamento do que foi a história do Vitória. E não somente com aquele olhar de torcedor da época, né? Então, eu acho que, de certa maneira, isso me ajuda, porque eu consigo fazer um julgamento talvez mais imparcial, pode-se dizer assim,
Mas também eu acho que as pessoas que viveram esse passado nos anos 90, elas conhecem de fato como era o Vitória e como era também a relação com ir ao estádio ou ir ao Barradão, essas coisas assim que são coisas muito específicas que eu acho que não tem como uma pessoa que pesquisa tanto quanto eu conseguir revelar tanto. Mas assim, há coisas que eu consigo discutir fielmente e dar meu ponto de vista certeiro, e outras coisas que eu acho que dependem muito das pessoas terem vivido o processo para poder argumentar. Uma coisa interessante é que a gente falou, né, você mesmo falou sobre a sua idade, a idade que você começou a pesquisar sobre o Vitória, mas também tem o fato de que você não mora em Salvador, né? Você acompanha o Vitória de longe. Então, como que você acha que é essa sua relação com o clube, né, de acompanhar, torcendo não de tão longe assim, né? Porque você vai falar onde você mora e a gente sabe que não é assim tão longe, mas também não é perto o suficiente para você estar todo jogo no Barradão. Mas o que eu quero saber é se a distância do nosso clube, a distância que existe entre você e o Vitória, te fazem ser um torcedor mais fiel, mais apaixonado. Como é que você sente essa relação aí? Olha, eu tenho uma relação com o Vitória que eu acho que ela só se fortificou com essa página. Porque quando você não conhece a história do Vitória, você tem uma relação e depois de você conhecer e você se identificar mais ainda, você tem outra relação. Eu costumo fazer esse paralelo até mesmo com alguns cantores que foram exilados, né, na época da ditadura militar, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, e que, assim, Gilberto Gil tem uma música muito maravilhosa que acho que talvez seja a minha preferida até hoje, que se chama Back in Bahia. Ele fala da volta dele à Bahia e que ele fala do sentimento de que era estar no exílio e de como é estar na Bahia novamente. Então ele fala, hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Então eu acho que tipo também isso acontece comigo. Eu sair da Bahia e sair de Salvador e viver longe de Salvador também é necessário para poder estabelecer outros laços com Vitória, de outras formas, como foi essa página. Então, foi dessa forma que eu encontrei uma forma de me estabelecer com Vitória, de criar um laço mais forte, de, não só com Vitória também, mas com a própria torcida, de fazer a torcida enxergar um trabalho que pouco era evidenciado. Eu acho que ele foi muito evidenciado numa certa época por meio do site Barradão Online, mas depois ele ficou adormecido, já que não se criou muito conteúdo no Vitória nesse sentido histórico nessa década, e finalmente quando essa Vitória Falsas Históricas entra no ar, depois também com o meu blog Memórias do DC Vitória, acho que outras pessoas também se interessam a produzir conteúdo e também se engajar em saber desse conteúdo e finalmente entender o Vitória, né? Então, assim, a distância, ela prejudica em muitos fatores, porque não tem como eu estar presente no Barradão, não tem como eu estar presente nas pesquisas ali das bibliotecas de Salvador, mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer um foco maior nessa história, porque é o que eu tenho para poder me apegar ao Vitória, né? Não, com certeza. E o curioso é que, como você mesmo destacou, realmente há um tempo atrás não existia realmente essa busca pela pesquisa da história do Vitória. Eu lembro assim que eu participava dos grupos tanto do Mirk quanto do Orkut. Tinha um grupo principal do Orkut e um grupo depois veio o Leões do Orkut. E nenhum desses assim a galera discutia muito a história. Acho que tinha um rapaz, se eu não me engano, o nome dele é o Biratã, ou Birajara, não lembro agora o nome dele exato. Biratã, Brito. Isso, Biratã, que ele tinha um registro dos jogos, assim, eu lembro bem que essa era a única parte que a gente conversava sobre a história do Vitória, né? Que trazia um jogo relevante de muito tempo, alguma curiosidade sobre um adversário, mas mais voltado em si ao campo do futebol. E o Vitória é mais do que isso, né? O Vitória tem história em diversos outros esportes, é um clube poliesportivo, e o torcedor conhece pouco, eu acho, essa história, assim, e como você falou, do surgimento do Fotos Históricas até o dia de hoje, eu venho percebendo que vem surgindo várias pessoas, acho que o seu trabalho também motivou, né, a que outras pessoas pudessem iniciar, e claro, o trabalho de o Biratã, como você mesmo reconheceu, também foi inspirador, e vai se aumentando essa busca pelo Vitória, né? Vai se aumentando esse desejo em conhecer a história do clube. Exatamente. Eu não destaco ele somente como inspirador, como também crucial para mim, porque, apesar disso, o Biratã ele fazia o pé de meia ali nesse grupo que eu falei do Facebook, mas foi uma pessoa que me ajudou bastante, me colocando com fontes, me apresentando jornais antigos, me apresentando fotos antigas do Vitória, causos antigos também que eu não conhecia, curiosidades de jogos, dados. Então, assim, o trabalho dele foi bastante crucial. Foi uma fonte que eu bebi inteiro o que eu podia para poder fazer o Memórias da Vitória, e agradeço, não tenho nem palavras para agradecer o quanto o Biratã já se colocou aí à disposição do Memórias, até hoje se coloca também.
Então, assim, o Barradão Online cumpria esse papel nos anos 2000, mas em determinado momento o Barradão Online fica inativo. E acho que em 2015, quando esse Vitória Fotos Históricas surge, tem poucas páginas e poucos perfis na internet que se dedicam à história do Vitória. Tem no YouTube, existem canais que conservam vídeos de jogos antigos do Vitória, dos anos 2000, dos anos 90, até os anos 70 mesmo. Eu acho que são jogos mais antigos que o Vitória tem disponíveis na internet. E também um blog chamado ECV Eternamente, do qual também me inspirei bastante para poder ver algumas fotos, ver alguns causos. Mas dali em diante eu acabei achando outras fontes, acabei achando a revista Placar, que tem o seu acervo quase que completamente na internet disponibilizado, e posteriormente também a Hemeroteca Digital, que pertence à Biblioteca Nacional. Ela também foi uma fonte muito grande. Então, assim, você começa em um lugar, mas você vai pulando de galho em galho, né? Então, acho que em determinado momento a gente acaba descobrindo outros lugares, e até eu chegar nas bibliotecas de Salvador aí, fisicamente, eu já tinha 18 anos. Eu comecei a página com 15. Então foram 3 anos aí somente coletando coisas na internet com outras pessoas que eu já conhecia, com pessoas que também chegavam com a página e falavam, eu tenho fotos aqui. Então mandava as fotos para a página e alimentava o nosso acervo. Então é uma coisa que eu guardo até hoje, que eu não tenho nem como agradecer, assim, esse pessoal que ajudou a fazer a página nesse tempo todo aí, de 2015, 2014, até cerca de 2017, 2018, quando eu consegui ter uma autonomia maior do meu acervo. Com certeza, os colecionadores têm muito da história do Vitória, né? A gente ainda não fez um programa sobre colecionismo, mas, por exemplo, eu participo de um grupo de colecionadores e lá tinha um material, por exemplo, revista do Vitória da década de 80, de 70, que conta um pouco da história de uma perspectiva mais jovem do que a nossa, né? Se a gente for parar para ver, falar do início da fundação do Vitória, hoje a gente leva 120 anos. Naquela época era 80, 70, então era até mais fácil e você tinha até mais fontes para poder comentar sobre esses fatos. Pois é. Tem algumas fontes históricas também que são muito cruciais, que eu consegui me apegar a elas mais recentemente. Por exemplo, tem a revista Vitória, um menino de 84 anos, que foi criada por Fernando Protásio, um jornalista que trabalhou no Vitória, que é rubro-negro, e que fez essa revista em 83, falando sobre a história do Vitória desde sua fundação até os anos 80. Então, é uma coisa assim que tem uma história imensa do Vitória, por onde eu descobri muitas coisas que eu não sabia. Existem livros também dos anos 70, dos anos 40 também, que tratam do Vitória. Existem jornais antigos aí que, mais no sentido de revistas antigas, na verdade, né, que circulavam na Bahia, e que também trazem as histórias do Vitória, e que eu consegui, por meio delas também, fazer um apanhado geral do Vitória e conseguir saber alguma coisa assim, mais como era o pensamento da época, e não somente olhando com o olhar de hoje, né? Assim, para a gente deter os anacronismos, como a gente chama. Então, por meio disso aí, de todas essas fontes de livros, de revistas também, que eu recebi muitas revistas ultimamente, eu tenho conseguido me deparar com muitas coisas novas e que eu acho que em breve eu consiga colocar a pá da torcida rubro-negra aí. Exatamente, eu acho que esse é o mais importante, assim, ver que esse material foi digitalizado, né? Alguns já estão disponíveis aí pela internet afora. É importante para que o legado do Vitória se perpetue, né? A gente espera um dia, óbvio que o clube não vive o melhor momento para isso, mas a gente espera um dia que o clube possa fazer o seu museu e possa ter esse material disponível lá, sabe, para o torcedor que queira ir visitar, conhecer a história do Vitória e possa ter acesso a esses documentos antigos. Até para que novos Milton surjam, né? Empenhados em buscar ainda mais a história do clube. Pois é, os repositórios digitais, né? Uma coisa que acho que passaria de geração em geração. Acho que como existem outras gerações que pesquisaram também. Existe o Luciano Santos, o Alexandre Ribeiro, que fizeram o livro do Barradão. Existe o Biratã, que coletou as fichas de todos os jogadores do Vitória e quase todos os jogos que o Vitória tem na história. Então, assim, eu tô conseguindo agora fazer outras coisas no sentido de fazer novos achados, né? E a história, ela é muito cíclica. Não só cíclica também, como ela não tem um fim. Então, o que essas pessoas pesquisavam em 2005, hoje já é história. Então, eu acho que hoje eu já tenho o dever de contar o que era o Vitória em 2005, 2004, coisas que essas pessoas elas estavam vivendo ali naquele momento, elas estavam pesquisando, e eu não pesquisava ainda porque eu era criança. Então, acho que daqui a 15 anos, 2015, também vai ser história. E alguma pessoa vai também contar sobre o Escudeiro, vai contar sobre o time de 2013 e por aí vai. Com certeza. E eu acho que vai ser cada vez mais romantizado esse time de 2013.
Milton, uma curiosidade que eu tenho, assim, é de saber a rotina de um pesquisador na biblioteca, sabe? A pesquisa física mesmo, você se direcionar até uma biblioteca, até um acervo para poder pesquisar a história de um clube de futebol. Como é que é isso? Isso é uma curiosidade particular que acredito que também seja de nossos ouvintes aí, né? Como é que é esse processo? Olha, nessa eu deixo mais para meus companheiros que são pesquisadores de velha guarda, né? Como o Biratã, que eu já citei. Ele pesquisou, por exemplo, não lembro agora onde na Baixada das Quintas, o Arquivo Público, eu acho, de Salvador, municipal, não lembro agora o nome exatamente. Mas, enfim, ele pesquisou toda a história do Vitória num jornal que existia lá de 65 a 79. Porque esse jornal foi o único jornal que noticiou Vitória quando o Vitória foi boicotado pela imprensa no título de 64 a 65. Então, assim, esse jornal só tem lá nesse local. E eu nunca tive a oportunidade de ir lá. Mas já tive acesso a parte desses jornais, que foi o jornal do próprio Fernando Protásio, que eu já citei. O Esporte Jornal, no caso. Também era formado por Luiz Tarquínio. E, assim, eu não tenho essa rotina de ir nos acervos públicos físicos, né? Mas eu tenho essa rotina de, por exemplo, pesquisar na internet. E a Placar, por exemplo, foi uma fonte que foi a minha primeira de todas, assim, da internet. Porque na Placar eles têm as revistas disponibilizadas de 1970 a 2010. E eu comecei pesquisando, acho que em 2017, de 2010 para trás. Comecei fazendo de forma decrescente, revista por revista, para poder achar as fotos que eu acharia convenientes de salvar, e salvei muitas fotos dessas revistas, informações também que eu achei convenientes. Então, foi um processo muito demorado. Acho que semana a semana, ou de 2 semanas em 15 dias, eu começava a parar no computador ali para pegar essas revistas e dar uma olhada no geral para poder ver o que tinha no Vitória, nem que fosse uma citação, nem que fosse somente uma declaração de jogador, de um treinador, ou falando sobre um aviso de uma peneira, essas coisas assim, né? Os causos que eram contados nas colunas da Placar. Então, assim, somente você tendo essa dedicação de você chegar lá e olhar e parar, e ter essa paciência de você olhar revista por revista, você conseguiria achar tantas coisas assim. E isso vai evoluindo, né? Não somente na Placar, como depois também na hemeroteca, que eu também começo a fazer algumas pesquisas ali, e pesquisando jornais dos anos 30, dos anos 40, que são os mais disponíveis da Bahia, mas também pesquisando jornais de outros locais. Revistas do Rio de Janeiro que falam do Vitória, revistas de jornais de Pernambuco que falam do Vitória. Então, minha rotina, eu não tinha uma rotina quando eu tinha o blog no Memórias da C Vitória, mas desde que eu criei o Memórias do Leão, como coluna na Arena Rubro-Negra, eu tenho essa rotina de fazer uma postagem toda segunda-feira, né? Mas antigamente eu não me preocupava em ter um dia certo para postar uma história no blog, mas me preocupava em postar, obviamente. E para isso eu tinha que pesquisar e ficar pesquisando, até terminar minhas pesquisas nesses locais. Agora, Fernando, deixa eu aproveitar aqui só a expertise do nosso pesquisador e colega e amigo que está aqui conosco hoje, porque ele citou o bicampeonato do Vitória e falou que foi boicotado, né? A gente sabe que em 64, 65, o Vitória conquistou seu segundo bicampeonato, né? Depois daqueles primeiros títulos baianos lá, em 1908, 1909. Mas Milton falou pra gente que o Vitória foi boicotado pela imprensa em dado momento. Queria que você contasse, Milton, pra gente essa história. O Vitória foi boicotado, por que o Vitória foi boicotado? E o que aconteceu nessa época aí para que isso acontecesse? Bem, essa conversa dá um filme, né? Dá um filme, dá um livro, dá uma história macabra, assim, de um romance policial, sei lá, de uma capote. O Vitória foi boicotado porque tinha um presidente chamado Ney Ferreira. Ele era delegado de polícia, da Polícia Civil, e era também político, deputado de um partido. E nesse momento aí, ele acaba se envolvendo numa intriga com um cara que era da rádio, chamado Cleo Meirelles. Ele era da rádio e acho que também era de um jornal ligado aos Diários Associados. Os Diários Associados era um grupo de jornais que existia no Brasil muito importante da época, porque pertencia ao magnata da imprensa, que era ninguém menos que Assis Chateaubriand. Tem filme e tal sobre ele. E em determinado momento, esse repórter chamado Cleo Meirelles, ele fala que o Vitória estava com um jogador que não poderia estar jogando aquela partida por conta de uma suspensão e não sei o quê, e aí cria toda aquela intriga na imprensa, depois desmente o caso, e o Ney Ferreira parece que manda os 2 capangas baterem no repórter. E aí depois disso cria-se uma intriga muito maior, porque o próprio jornal acaba inventando que o Ney Ferreira e os capangas invadiram a sede dos Diários Associados na Bahia para poder matar a Cleo Meirelles. Então é uma história meio rocambolesca, né? Acaba descambando em tudo isso, e todos os jornais do Brasil, dos Diários Associados, começam a colocar essa história em pauta, de que o Vitória, por meio do presidente,
acaba tentando matar um repórter numa redação de jornal, e aí acaba criando um caos nacional, e não só um caos nacional, como um caos no futebol da Bahia, que prejudica não somente o Vitória, como também o Bahia, como prejudica também o Guarani da Bahia, o Galícia, porque o futebol meio que para naquele momento. A federação para e o Vitória acaba também sofrendo intervenção, já que o CND, que era o Conselho Nacional de Desportos, manda o presidente Ney Ferreira se afastar e entraria no lugar um outro presidente, que no caso teria sido o pai do presidente Paulo Carneiro, chamado Rui Carneiro. Acabou nessa história aí que Ney Ferreira acabou reassumindo Vitória nos campeonatos, de 64 e 65, e o Vitória acabou sendo campeão. Só que os jornais, tanto dos diários associados, como os outros da Bahia, como o A Tarde, como o Tribuna, o próprio Jornal da Bahia também, eles não noticiam o Vitória de forma nenhuma. Então, isso gera um caos, gera uma decadência no futebol baiano, uma crise que acaba descambando para equipes que vêm de fora não quererem disputar amistosos e terem baixos públicos nos estádios, essas coisas assim. Então, o Vitória ganha o Campeonato Baiano em cima de todo esse caos, né? E mesmo sem ser noticiado pela imprensa, enquanto os outros clubes acabavam sendo. E somente um jornal era o que noticiava a Vitória nessa época, que era o Esporte Jornal, criado por Luiz Tarquínio e Fernando Protásio. Fernando Protásio, que havia sido do departamento de marketing do clube, se eu não me engano, em 53. Então, esses jornalistas aí foram os únicos que cumpriram com o dever jornalístico de cobrir o Vitória nesse momento. E o Vitória acaba sendo bicampeão, melhor dizendo, com somente o Esporte Jornal cobrindo. Você não acha, se você for pesquisar hoje, nada no A Tarde, nada no Tribuna e nada nos outros jornais da época. Rapaz, é de fato impressionante. Só queria abrir um parêntese aqui para o professor jornalista, né, Paulo Leandro, no seu trabalho O Jornalista e o Cartola, que ele relembra esse caos falando o seguinte: nenhum veículo impresso, exceto o Esporte Jornal, noticiou o título do Vitória, um fato raro no mundo, em se tratando de um grande clube, capaz de mobilizar multidões e gerar um mercado rentável. Então, de fato, a gente percebe que essa é uma história que poderia dar em filme mesmo, como você citou, Milton. Pois é, até porque envolve todas as nuances, né, do crime, dos capangas, de ter tido uma invasão a uma sede de jornal ou não. E assim, acima de tudo, eu acho que o dever jornalístico devia estar cobrindo isso aí, né? O Vitória não poderia estar sofrendo uma sanção da qual sofreu por conta da imprensa, porque existe a lei de acesso à informação que prioriza a informação como objeto acima dessas questões pessoais de intrigas. Então, assim, uma coisa seria se essas pessoas estivessem proibidas de cobrir o Vitória, né? Mas não foi o que ocorreu de fato. Os jornais, eles basicamente se negam a cobrir o Vitória e eles acabam criando factoides para que o Vitória fosse prejudicado. Então, dessa forma aí, o Vitória acabou sendo prejudicado, e não somente o Vitória, como também a população baiana, que ficou à mercê, né, dessa falta de informação. Pois é, assim, um golpe à instituição, né? Em vez de boicotarem a pessoa em si, o boicote acabou sendo na instituição que possui milhões de associados que gostariam de receber essas informações. Exatamente. Milton, eu vou voltar rapidinho no tema das pesquisas aqui. Você comentou que pesquisou diversas revistas, vasculhou a placar aí de 2010 até a década de 70. Eu queria que você me contasse, assim, primeiro, uma pesquisa que você quis realizar da história da Vitória, que você teve uma grande dificuldade, foi muito difícil encontrar informações sobre isso, você teve que lutar bastante, pesquisar bastante. E um outro ponto qual foi a pesquisa que você... Pode até ser a mesma, né? Qual foi a pesquisa que mais te deu satisfação, assim, se você... Poxa, o que eu resgatei aqui nessa história foi muito rico, foi muito construtivo, né, para a imagem, para restaurar essa imagem do clube. Eu acho que tiveram muitas histórias assim, mas eu destaco a que eu fiz mais ultimamente aí, que foi a do futebol feminino em 56, que conta sobre um Bavi feminino que ocorreu na Fonte Nova e que lotou a Fonte Nova por conta de ser um Bavi que estava sendo feito ali nos anos 50, num período que o futebol feminino era proibido no Brasil. Aqui existia uma proibição desde o ano de 1941 ou 42, e por meio de decreto, né? E o futebol feminino, ele resiste, ele entra como sinal de resistência e ele passa a ser um esporte do Vitória, assim, porque as meninas que passam a jogar no Vitória naquele momento eram elas de outras modalidades, como a natação, como o basquete, como o vôlei. Então, essas mulheres, elas acabam tendo a hegemonia local do futebol feminino na Bahia, fazendo amistosos também em outros locais, foram para Jequié jogar bola. Então, assim, foi uma coisa que elas começaram a jogar, e mesmo com muita resistência assim, da população conservadora dos anos 50, a própria Liga Católica da Bahia tentou reprimir isso, mandando um ofício para o CND,
E anos depois acabou sendo proibido de fato, né? E as meninas acabaram não podendo jogar nas praças esportivas. Mas, assim, nesse momento que elas conseguiram jogar, elas conseguiram arrebatar um público enorme. E foi uma coisa que eu só consegui descobrir de um ano para cá. Eu só conheci o fato meio que um ano atrás, em junho do ano passado, mais ou menos. E só consegui saber de fato o que aconteceu mais recentemente quando eu fiz a postagem, porque eu consegui achar uma outra fonte que desse de fato o que falasse sobre o jogo, que falasse sobre quem fez os gols e como foi o comportamento das arquibancadas, dizendo que o prefeito de Salvador compareceu. Então, assim, foi um trabalho que me gratificou muito, né? Mas, para além desse, tem outros vários também. Creio que também, quando eu falei sobre Gaguinho, foi um massagista do Vitória icônico dos anos 70 e 80, eu também consegui falar com pessoas assim que eram muito ligadas a Gaguinho naquele momento, que eram jogadores. Não tinha outra fonte que eu pudesse pesquisar sobre Gaguinho, sobre o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, essas coisas, e como ele se comportava dentro do clube, se não fossem as pessoas que conviveram com ele. E esses jogadores acabaram me dando um norte de como poder colocar esses casos de Gaguinho no meu texto. E, assim, foi uma coisa que eu quis fazer em homenagem a ele por conta de ser um dia do trabalhador, né? O dia que eu postei essa postagem. E, assim, para além disso, tem várias outras agora que eu talvez esqueça, mas essas duas, assim, de ponta, acho que eu colocaria lá em cima, como as coisas que mais me marcaram, assim, porque eu consegui fazer uma coisa que resgatasse a memória das pessoas e que elas soubessem de quem foram essas pessoas que estiveram presentes na história da Vitória, que não foram tão abordadas quanto deveriam. Exatamente, acho que esse que é o melhor desse trabalho, assim, porque você restaura a imagem de alguém que foi fundamental para o clube, mas que não teve sua história registrada, assim, pouca gente conhece, então restaurar isso, imortalizar, né, porque você publica um texto que fica na internet, acho que esse é o mais importante do trabalho, assim. Pois é, porque assim, a gente fala muito dos abnegados nos 70 e 80, né, para a criação do Barradão, para o Vitória conseguir se manter e ter patrimônio, mas a gente esquece dessas pessoas que foram os verdadeiros operários rubro-negros, né, Gaguinho, que foi um massagista dos anos 70 e 80, talvez eu comparei ele pelo menos ao massagista da Seleção Brasileira de 58 e 62, que era Mário Américo, e era também um massagista icônico da Seleção Brasileira que virou uma lenda do futebol brasileiro. Então, assim, Gaguinho foi um cara que ele era muito brincalhão ali na concentração do Vitória, tem muitos casos engraçados com ele em campo, ele fazia trabalhos ali do candomblé para poder ajudar o Vitória no campo, junto com o presidente Raimundo Rocha Pires. Ele buscou ajudar o Vitória para arrecadar fundos na construção do Barradão. Então, assim, foi um cara que teve na história do Vitória mais de 20 anos aí e que não tem como a gente não lembrar desse cara como se não fosse uma figura magnânima. Não, sem dúvida. Essas e diversas outras pessoas merecem realmente terem suas histórias restauradas e eternizadas aí no pavilhão dos grandes rubro-negros, né? Milton, todo esse trabalho, claro, acabou culminando em diversos projetos, né? Você citou aqui o Fotos Históricas, citou também o Memórias do Leão, que hoje é um podcast que sai no principal portal de notícias do Vitória, né? Pelo menos o que eu considero que é a Arena Rubro-Negra. E você também tem um livro, é isso? Você está elaborando um livro aí sobre a história do Vitória? Fala um pouco pra gente desse projeto também. Estamos elaborando o livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Não só eu, né? Eu com mais algumas outras pessoas que também pesquisam a história do clube e já estão nesse trabalho há algum tempo. São elas Thiago Bittencourt, jornalista, Alan Fonseca Corrêa, jornalista, e Lucas Gramacho, que rege a página Baú do Leão. Então, assim, são pessoas que também se dedicam à história do Vitória e que a gente está buscando por meio de entrevistas com pessoas que conviveram no Vitória, sejam jogadores, sejam torcedores, torcedoras, pessoas da arquibancada, presidentes, ídolos, as pessoas que vão contar as histórias dela e, consequentemente, a história do Vitória, né? Porque a história do Vitória é a história delas. Então, vão ser cerca de 40 nomes, que a gente já pode adiantar aí, e que entre eles estarão muitas pessoas assim, ilustres. Wagner Moura vai estar, teremos Rodrigo, teremos Piquete, teremos presidentes como Alex Portela. Então, assim, são pessoas que eu acho que, além de tudo, elas têm um laço muito grande com o Vitória, seja afetivo, seja histórico, seja de empregatício, seja o que for. E, assim, todas essas pessoas têm uma história com Vitória, são diferentes, mas também têm um ponto em comum. E elas vão contar a história do Vitória e contar a história delas. Muito legal, Milton, muito legal. Eu estou aqui ansioso para ler esse registro, né?
histórico do nosso clube mais um. Inclusive, eu gostaria que você comentasse também, brevemente, os registros que você já teve acesso em relação tanto ao Vitória, especificamente, mas também ao futebol feminino. Porque às vezes existem comentários de que o futebol da Bahia é pouco documentado, né? Que a gente não tem muitos livros, que a gente não tem muita coisa no papel escrita. E eu queria saber quais são as suas fontes para além da internet e dos jornais que você já citou também, as publicações. Então, a primeira fonte que eu consegui achar sobre o futebol feminino foi o livro que eu te falei do O Menino de 84 anos. Só que ele cita brevemente o primeiro Bavi, não cita muito assim as nuances, não aprofunda muito a questão. Então, para além dele, eu acabei encontrando num livro em inglês que fala sobre futebol feminino na América Latina, se eu não me engano, uma fonte que falava de uma matéria do Globo de 56 falando sobre esse Bavi. E aí, a partir dele, eu consegui descobrir outras coisas, consegui descobrir essas coisas assim dessas pessoas que estavam ali envolvidas e pelos nomes também achar outras fontes, né? Então, assim, infelizmente, o futebol feminino da Bahia, eu tenho pouquíssimas documentações que sejam físicas. Eu conheço documentações que estão digitalizadas na internet, que são de jornais. Eu acho por meio da hemeroteca facilmente. Mas existem outras fontes assim que não são necessariamente somente sobre isso, que falam sobre o Vitória e que tem um acervo riquíssimo. Tem a história do Bavi de Newton Camon, um livro de 73, que fala sobre a rivalidade. Tem o livro de Paulo Leandro, que você já citou aí, Nego Bahia, a invenção da torcida baiana, que fala sobre a torcida do Vitória surgindo, a torcida do Bahia também, ali no início do século XX. Tem o livro do Barradão, feito por Luciano Santos e Alexandre Ribeiro. E creio que esses livros assim, serão cruciais. Tem o Pugnas em Idas também, feito por Henrique Sena, também da Ufba. Então, que são livros que tratam do futebol do Vitória e da Bahia também, de modo geral, né? E que são por meio deles que a gente consegue também ter uma percepção melhor de como é entendido o futebol da Bahia. Então, acho que, além desses livros que eu já citei, existem outros vários aí também do Vitória, que foram lançados, que eu ainda não li, que eu quero ter muita oportunidade de ler, mas que eu não li ainda e que acho que deve ter uma contribuição histórica muito grande. Muito bom. E assim, Milton, com a capacidade que você criou de conhecer a história do Vitória, né? Você certamente se deparou com histórias e registros de épocas que você não era nascido. E certamente, né, temos também nosso passado de glórias, e você deve ter criado, imagino eu, admiração por ídolos do passado, por gente que fez história no clube, né? Seja em campo, seja na parte administrativa, seja na nossa torcida. Então eu queria saber que época do Vitória, né, de tudo que você já pesquisou até hoje, você gostaria de ter vivido? Você gostaria de ter um contato mais próximo? Você gostaria de ir assistir um jogo específico de uma época? Qual é essa memória que você tem? Memória não. Qual seria o desejo mais forte que você tem de ter conhecido presencialmente uma época do Vitória? Ah, eu não sei, porque são muitas coisas assim que me cativam, né? É uma pergunta muito difícil, porque assim, existe desde o futebol dos grandes artilheiros do passado dos anos 50, como os artilheiros mais novos que despontaram no Vitória da base, né? Então você tem aí Juvenal Jegue Alemão, dos anos 50, e Quarentinha também, que foi um dos maiores jogadores do futebol do Brasil, lá em 53. Como você tem Obina, Nagigol, como você tem esse pessoal que eu não lembro de cabeça, porque eu era muito criança, em 2004, 2003. E, assim, apesar disso, eu acho que se eu pudesse ter essa oportunidade de ter uma perspectiva por dentro desse futebol de antigamente, eu acho que ficaria ali entre a década de 50 e a década de 60, porque o Vitória fez umas campanhas ali e foi uma geração do Vitória muito bonita que eu acho que teve. Um Romeninho, zagueiro, Tinho, que era zagueiro e remador, Detinho, goleiro, Samuel Matos foi goleador em 57, Pinguela, que eu fiz um texto aí recentemente e o filho dele acabou comentando lá na Arena Rubro Negra, gratificando muito por a forma como eu escrevi o texto, e isso é uma forma assim que eu gostaria de saber mais de como essas pessoas eram em campo, como essas pessoas eram no dia a dia e tal, para poder também saber e passar isso de uma forma mais bonita, né? Então, assim, são passagens assim que eu acho que não tem como a gente ter esse registro histórico em vídeo e que eu acho que se eu pudesse vivenciar, teria sido uma coisa maravilhosa. Eu vou só puxar um pouco dessa parte que a gente está falando dos desejos e dessas personalidades todas. Existe hoje, Milton, algo que seja um objetivo principal assim na sua pesquisa? Eu vejo que
provavelmente seja mais de resgatar essas pessoas que estavam ali trabalhando no Vitória e não tiveram o seu devido reconhecimento histórico, digamos assim, né, para os documentos históricos do Vitória. Mas existe, por exemplo, eu quero saber um pouco mais sobre a história do clube, sobre o título de 76, por exemplo, que foi o primeiro Copa do Nordeste, é pouco documentado, o clube mesmo tenta o reconhecimento por parte da Liga, mas não consegue. Tem algo assim específico que você fala assim, nossa, eu preciso trabalhar nisso aqui porque eu quero restaurar esse ponto em específico? Olha, o próprio futebol feminino é uma coisa que eu estou tentando fazer isso, né? Buscar novas fontes, porque eu acho que o futebol feminino tem uma lacuna muito grande aí que precisa ser preenchida historicamente, e alguém precisa contar essa história e ela não pode ficar relegada ao passado. Então, eu falei sobre o jogo de 56, mas depois de 56, o futebol feminino do Vitória dura em 57, o futebol feminino do Vitória dura em 59. Como eu falei, a Liga Católica tentando proibir o futebol, e eu não sei até quando ele dura exatamente. Então, é uma coisa que eu busco incessantemente, por enquanto, tentar saber o que foi que aconteceu naquele momento. Mas tem muitas outras coisas, porque eu acho assim que o Vitória, ele, além de ter um papel fundamental no esporte, na vida esportiva, ele tem um papel fundamental também na vida social da Bahia. E isso está muito explícito também pela forma como ele se posicionava nos anos 40, nos anos 50, quem eram seus presidentes, de que classes eram, quais partidos eram. Então, assim, tem histórias do Vitória que eu acho que precisam ser melhores contadas também, e que a gente precisa desmistificar algumas coisas e também entender algumas coisas que sequer foram elaboradas como ideias, assim. Então, por enquanto, nesse momento, eu estou tentando futebol feminino, mas posteriormente eu quero saber também sobre as torcidas do Vitória nessa década de 40 e 50, saber como elas se comportavam, saber quantas eram, essas coisas assim. Então, são coisas que eu quero entender melhor. Acho que o melhor de pesquisar a história do Vitória é isso. Eu quando comecei, como eu disse para vocês, eu não sabia muita coisa. Hoje eu sei muita coisa do Vitória. Alguns me chamam de enciclopédia, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente saber e que eu vou tentar buscar, né? Vamos ver as fontes aí até onde eu consigo ir e até onde eu consigo contar para vocês. Pois é, Milton, sem cair muito na rasgação de seda aqui, mas eu gostaria de falar aqui publicamente no nosso podcast que você contribui, sem sombra de dúvidas, para que o orgulho de ser rubro-negro seja resgatado, né? O nosso clube é centenário e a gente já bate nessa tecla aqui no podcast, né? Vamos conhecer a história do Vitória, vamos atrás das nossas glórias, das nossas lutas, até de saber os motivos das derrotas, para que a gente possa valorizar cada vez mais a história do nosso Esporte Clube Vitória. Então, enquanto um torcedor aqui, Milton, queria te agradecer por esse trabalho que você faz e dizer que o papo tá bom demais, mas a gente vai chegando ao final, né, Fernando? Suas considerações finais, meu velho. Exatamente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui escutando nosso podcast, queria agradecer de verdade a Milton, tanto pela participação, quanto pelo trabalho que ele realiza. Realmente, para nós torcedores do Vitória, é muito importante o trabalho que ele faz, ter acesso a essa história, rever esses personagens que de outra forma a gente não teria como. Então, Milton, muito obrigado, e é isso. Esperando você aqui, quem sabe, numa próxima, para falar mais ainda sobre a história do nosso querido clube. Bem, eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui falando sobre o Memórias do Leão, sobre o nosso projeto, também sobre o livro que está para ser lançado. E também eu coloco aqui, faço jus também ao Negocast, né, que tem feito também esse trabalho também por meio do quadro Passe de Pirinho, também resgatando a memória de torcedores. Então isso também é coisa que deve ser colocada, e as pessoas também devem se colocar para poder saber essa história do Vitória, não somente por uma fonte, mas por outras fontes da torcida. Então, assim, a nossa torcida é muito gigante, nossa história é muito gigante para ser contada por uma fonte só. Então, tanto o Negocast quanto o Memórias do Leão, como qualquer outros conteúdos que estão aí na internet, o Vitóriapédia, que tem uma página maravilhosa também, o Baú do Leão tem uma página maravilhosa. Eu acho que todos esses conteúdos aí só têm contribuído com esse orgulho de ser rubro-negro que tem sido resgatado nesses anos tão difíceis pra gente, né? E é isso aí, eu acho que não tem muito o que agradecer, não. É somente isso aí, esse espaço que vocês conseguiram me colocar aqui para poder falar sobre o meu trabalho, e saudações rubro-negras. A história do nosso rubro-negro nos alimenta e a paixão por ele é o que nos mantém vivos. E assim, se um ouvinte nosso, um torcedor rubro-negro, quiser conhecer o Memórias, como é que ele chega até o seu conteúdo? Dá o caminho aí do ouro. Bem, pode acessar pelo Facebook, a página SC Vitória Fotos Históricas, como eu falei, ou também tem no Instagram e no Twitter, o perfil Memórias do Leão, e o podcast está disponível no Spotify, e no Deezer, outras plataformas,
e também se chama Memórias do Leão, que está lá na rede do Arena Cash. E a coluna Memórias do Leão vai ao ar toda segunda-feira, mas ali naquele horário do final da tarde para o início da noite, e contando causos da história do Vitória. Enfim, são essas fontes aí que a gente tem por enquanto, mas espero logo em breve a gente poder lançar esse livro aí, que a torcida rubro-negra tem esse afã de vir atrás da história do clube. Show de bola. Muito obrigado, Milton, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Fernando, pela companhia em mais esse programa. E muito obrigado você que ficou até aqui escutando. Se você estiver no YouTube, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal. Se você estiver no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, faz o seguinte, pega o link desse episódio e manda no seu grupo de torcedores do Vitória, manda para os seus familiares, manda para aquele amigo que é rubro-negro que também gostaria de ter acesso a esse conteúdo. O NegoCast é feito de torcedor para torcedor e nosso objetivo é tratar das coisas do nosso Esporte Clube Vitória. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, um forte abraço e pega Leão!